depois de 3 dias de intensos trabalhos. Convocamos esta conferência de imprensa para marcar aquilo que é o fim dos trabalhos relativos ao primeiro Conselho Nacional do Partido Aliança para um Moçambique livre e autónomo. Nós tivemos 3 dias de conferência, podemos assim dizer, baseados em dois planos específicos. O primeiro foi o do lançamento do partido, uma vez que o partido não tinha sido ainda oficialmente lançado, dado que fizemos a nossa sessão, chamada de Comissão Executiva, imediatamente após ao anúncio da aprovação do nosso partido, e precisamos de algum tempo que é para fazer um lançamento com todas as horas que o partido que mais cresce em Moçambique, o partido mais promissor, precisava. Então, demos aproximadamente 30 dias e aproveitamos esta boleia do Conselho Nacional para fazermos o lançamento do partido. Ocorreu no dia 21, nesta cidade também, na zona da Manga. Penso que é isso, o próximo à passagem de nível, como melhor interpretarem. E foi bastante concorrido. Portanto, bastante concorrido porque no nosso evento estiveram mais descamisados. Portanto, aqueles que verdadeiramente são o alvo das nossas políticas, da nossa visão de sociedade. Portanto, era isto que nós precisávamos de compartilhar com o povo moçambicano, a partir das mentes da Beira, aquilo que vai ser o projeto para a elevação de Moçambique. Nos 2 dias seguintes, portanto, ontem e antes de ontem, estamos a falar de 21 e 22, iniciou, de facto, a cerimónia do Conselho Nacional, que, como eu tenho estado a explicar às pessoas, a quem não está muito familiarizado com este termo Conselho Nacional, um Conselho Nacional, quando se faz paralelismo com aquilo que é a organização das empresas privadas, um Conselho Nacional é igual a um Conselho de Administração. E uma Comissão Executiva é igual a um Conselho de Direção. Portanto, a nossa Comissão Executiva reúne-se uma vez por mês, é composta por 15 a 18 pessoas, e é a entidade que, estatutariamente, ela lida com a gestão diária. Então, o nosso Conselho Nacional é a reunião que aprova ou que antecede ao nosso convênio, que se chama Congresso, que no paralelismo com o mundo empresarial é aquilo que se chama de Congresso. Portanto, nós realizamos este Conselho Nacional com o principal objetivo de aprovar os nossos instrumentos jurídicos. Portanto, nós somos uma organização democrática que está num Estado de Direito e precisávamos de aprovar os nossos instrumentos jurídicos, viabilizar alguns órgãos. Portanto, este é o primeiro objetivo e realizou-se, podemos assim dizer, com 95% de sucesso. Só para terem uma ideia, o engenheiro Venâncio tem estado a dizer que este é o partido mais inovador e mais inclusivo que existe. Eu ontem fiz menção de que nós tínhamos um pacote de regramentos e hoje eu quero explicar. Elas querem ler cada um deles, não é? Os títulos só, óbvio, para que possam perceber que nós somos o partido que mais instrumentos reguladores tem em Moçambique. Portanto, aquilo que nos vinham, de alguma maneira, acusando, vocês não fazem prestação de contas, por exemplo, se dizia isso. Hoje temos condições de dizer, olha, nós não podíamos fazer prestação de contas, éramos um movimento espontâneo. Portanto, não tínhamos condições de fazer uma prestação de contas. Como é que nós iríamos apresentar contas do engenheiro que saiu a socapa no dia 21 de outubro, se escondeu em Joanesburgo, depois fugiu para não sei aonde, quer dizer, não fazia qualquer sentido. Então, hoje, já somos uma organização e temos essas condições. Então, vejam só a quantidade de instrumentos. O primeiro instrumento foi o regulamento para a eleição da Convenção Nacional, do líder do partido, do Conselho Nacional e da Comissão Executiva.
Ontem, por acaso, com alguns colegas, estivemos aqui a explicar que noutros partidos, nós vimos isso, e até posso usar o exemplo do engenheiro Venâncio Mondlane, quando chegou a altura de realizarem as reuniões estatutárias com vista à eleição do líder máximo, começaram a inventar critérios, né? 15 anos de luta nas forças militares, quer dizer, inventaram-se coisas. Nós, imediatamente, já temos um instrumento. Portanto, qualquer membro Anamola pode ser líder máximo da nossa organização, cumprindo com aquilo que está nos estatutos e aquilo que está já no regulamento. Não haverá criatividade para afastar alguns. Nós somos uma organização verdadeiramente democrática. Depois, aprovamos o regimento do Conselho Nacional, que é como nós devemos funcionar. Aprovamos também o regimento da Comissão Executiva, que já teve uma primeira reunião, agora praticamente foi ratificado. Aprovamos o regimento do Conselho de Jurisdição. Aprovamos o regimento do Conselho de Fiscalização. Aprovamos o regimento de cotização. Aqui tem que fazer menção, eu disse 90%. Como somos uma organização verdadeiramente democrática, alguns colegas entenderam que não devíamos aprovar isto e foi aconselhado uma melhoria. Como podem ver, estamos aqui com bastante transparência, não é? Não a dizer que terminamos em festa e tudo é consenso. Não. Numa democracia não pode haver consenso constantemente. Quando há consenso todos os dias, então há um problema. Então, nós conseguimos aqui aprovar 90% este regulamento da cotização, por acaso, que tem algumas questões que precisam de ser aprimoradas. Não foi aprovado. Vai ser, em princípio, marcado um novo Conselho Nacional extraordinário, em data a anunciar, para se ver este instrumento e outros que foram pedidos. E, por último, o regulamento disciplinar. Quantos partidos vocês conhecem na República de Moçambique que tem um regimento disciplinar, que diz que conduta X é reprovável de acordo com o instrumento X do partido? E nós vemos muitos membros de vários partidos com comportamentos desviantes, entretanto, os partidos não conseguem tomar conta dessa maneira de ser e de estar de determinado membro. Portanto, aprovamos este regulamento que contemplou até um código de conduta, podemos assim dizer. Portanto, isto nós temos 10, estamos a falar de 10 regimentos, e deles um é que não foi aprovado. Mas ainda, de acordo com este processo de aprovação do regulamento de cotização, foi recomendado à Comissão Executiva para apresentar mais 2 regimentos. Portanto, como podem ver, somos a entidade, nesta altura, com o maior regime jurídico, podemos assim dizer, na República de Moçambique. Portanto, o povo moçambicano pode contar com um partido que está devidamente estruturado do ponto de vista jurídico. Portanto, somos uma organização que respeita o Estado de Direito Democrático, que é isto que nós pretendemos que Moçambique seja. Um Estado de Direito Democrático de facto. Portanto, tivemos 90% podemos assim dizer, de consenso. Bom, a segunda informação, também mais importante, é que a terceira reunião estatutária, que é a Convenção Nacional, como já disse, no paralelismo com o mundo empresarial, se chama Congresso, também já tem data marcada. E está marcado para junho de 2026. Portanto, dia 20, 21 e 22. Penso que é isso, né? Então, também já está marcado. Como podem ver, em 45 dias já realizamos 2 reuniões estatutárias. E já marcamos a terceira. Entretanto, fomos um pouco mais precavidos desta vez, demos um pouco mais de tempo, até porque assim que o regimento manda, porque é preciso fazer um ciclo de eleições até culminar com o Congresso, podemos assim dizer. Então, também já está marcado. Então, esta é uma boa notícia. Aproveitamos mais uma vez dizer à cidade de Nampula que vamos receber em junho do próximo ano. Portanto, a terceira questão, também mais importante, que aconteceu neste Conselho Nacional, foi o iniciar de uma era completamente diferente na República de Moçambique, que é da prestação de contas. Quem conhece o progresso ou a caminhada do engenheiro Venâncio há de perceber que em vários locais ele fazia críticas, não é? Na Assembleia da República,
aos vários órgãos do Estado, que faziam aparições na Assembleia da República, mas não prestavam contas, de facto. Faziam ali uma apresentação de atividades, mas prestação de contas quer dizer atividade versus dotação orçamental, ou previsão orçamental para um determinado objetivo e depois com a prestação de contas. Isto nunca aconteceu. E quem olhar também para o nosso manifesto, dizemos nosso manifesto, continua atual, onde perceber que nós até sonhamos que Moçambique um dia tenha um tribunal de contas. E o que é um tribunal de contas? É um tribunal que, depois de existir um orçamento, que é previsão de arrecadações, previsão de custos, depois faz-se um relatório, que é uma espécie de conta mesmo, conta, como quando se vai ao restaurante. Não é? Saber se, de facto, aquelas atividades previstas ocorreram e ocorreram também respeitando os princípios orçamentais. Portanto, nós não temos isso em Moçambique. E nós ontem começamos com a nossa prestação de contas. Em 45 dias, a grande atividade que nós tínhamos era o Conselho Nacional, e este Conselho Nacional, porque éramos uma entidade que estava a começar, precisou de doações. E pedimos ajuda, o povo moçambicano, que eu lanço um grande abraço a este povo, ajudou-nos e nós conseguimos 4 milhões e 500 em doações. Portanto, isto é histórico. E nós estamos aqui, apresentamos ontem, portanto, são 4 milhões, 500, alguma coisa, estamos a falar de números redondos. Entretanto, a contrastar com aquilo que foi o grupo de despesas que nós tínhamos, que era de cerca de 5 milhões e 600, nós tivemos um déficit de 1 milhão e 100. Portanto, aproveito também mandar um abraço a todos os empresários que nos apoiaram e que estão a ter a paciência de perceber que nem todas as contas vão fechar hoje, no dia de hoje, e que terão que ter alguma paciência. É um movimento que está a crescer. Portanto, nunca se viu na República de Moçambique um partido que prestasse contas, não é? Que viesse dizer conseguimos amealhar tanto. Portanto, esta é a nossa proposta, esta aqui é a nossa visão de sociedade, onde há responsabilidade, há transparência, há respeito para aqueles que a gente se compromete a servir. Portanto, este é um exemplo material de que é assim que nós nos pretendemos comportar para sempre. Então, estas são as 3 maiores questões que seriam necessárias dizer em relação a este Conselho Nacional Anamola. Eu vou dar espaço ao meu colega, que ele vai fazer uma visão sobre os desafios para a prossecução deste desiderato. Depois, devemos de abrir uma sessão para perguntas. Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença e desejar uma boa tarde. De facto, estamos aqui para, mais uma vez, nos debruçarmos daquilo que foi o maior evento nacional e, quiçá, internacional que ocorreu na cidade da Beira, na província de Sofala. E também quero agradecer ao povo da Beira, assim como também ao nível de Sofala, pelo carinho que, de facto, demonstrou aos nossos visitantes e o tratamento cordial que saíram da nossa cidade com uma impressão belíssima. E assim como também quero estender, neste caso, o autárquico da Beira, o senhor Albano Cariz, assim como também o nosso querido governador provincial, que é o senhor Bulha, Lourenço Bulha, e o secretário de Estado e as demais entidades que puderam, de forma direta e indireta, dar suporte para que este evento ocorresse na maior tranquilidade e cordialidade. Quero também agradecer de uma forma especial ao Comando Provincial, que, de forma diferente daquilo que tem habituado
na convivência ou na gestão dos eventos, e quiçá, pelo menos que tem que ver com a nossa organização, que desta vez tivemos uma colaboração extrema e cordial, e quero desde já, mandar os meus agradecimentos na pessoa do comandante provincial, que sabiamente manteve os homens a proteger todo aquele que é o nosso visitante, e numa colaboração extrema e cordial. Também iria me debruçar aqui sobre os desafios. Pronto, como bem é sabido que o Anamola é um partido jovem, e todo o partido jovem carece de desafios. Desafio que muito bem sabemos que emana ao nosso país. O jovem enfrenta desafios de várias ordens, e não podia ser diferente com o partido Anamola. Como o meu colega deixou ficar, diante de vários desafios, a nossa organização tem um compromisso de melhor servir e trazer um diferencial na forma de ser ao nível da nossa sociedade. E uma delas foi bem dita aqui, que é a prestação de conta. É algo que geralmente não estamos habituados, mesmo com algumas entidades públicas, elas dificilmente têm essa cultura. Então, desde já, este fica o nosso compromisso de, muito bem, trazermos aquilo que é exatamente as atividades que ocorrem dentro da nossa organização, e trazermos de forma clara, e que as pessoas possam ter a informação precisa de quanto puderam ajudar e como é que foi gerido este dinheiro. E também quero dizer que, como um evento, o Conselho Nacional não poderia deixar de ter desafios. Em menos de 3 meses, em menos de um mês, ficou marcada para a cidade da Beira, e, como bem sabe, uma das formas de financiamento dos partidos é a cotização. E, sendo a cotização, para o nosso caso, ficou um bocadinho difícil, uma vez que a nossa organização não dispunha das contas bancárias para a canalização das devidas cotizações. Assim sendo, foi mesmo porque as entidades, de certa forma, conforme estamos habituados, mostraram dificuldade em facilitar instrumentos que garantiam a materialização ou a criação das devidas contas. Como na própria criação tivemos dificuldade de ter a certidão, levou um tempinho, e tivemos que até fazer demarchas para que possamos ter as certidões, e com as certidões podermos, de fato, fazer essas aberturas de contas. E já bem tarde conseguimos ter as contas, até porque já temos as contas, mas como já chegar ao poder, e, como qualquer organização política, temos uma visão clara daquilo que se pretende trazer para os moçambicanos, tanto que, diante das diversas adversidades, o compromisso que carrega o engenheiro Venâncio é de bem servir e melhor servir a todo moçambicano. Então, esses desafios, uma delas é estruturante, que tem que ver com a estrutura da nossa sociedade e da complexidade da gestão que tem sido marcada em 50 anos de governação que o regime tem oferecido ao país. Então, diante disto, estes desafios não podiam ser alheios ao nosso movimento. Assim sendo, nós nos comprometemos, mais uma vez, em cumprir de forma escrupulosa com aquilo que são os regulamentos que muito bem foram aqui aprovados, e que ficou aqui claramente que já temos uma reunião marcada
para a cidade de Nampula, que é a convenção. E sem mais, eu queria agradecer e deixar, também não poderia deixar de agradecer à classe jornalística que esteve presente desde o primeiro momento, e gostaria de terminar em desejar um abraço ao sofalense e aos berense. Muito obrigado. Bom, agora estamos disponíveis para quaisquer questões que possam ter. Está marcada para junho de 2026 a convenção do Ana Moura em Nampula. Já está desenhada a agenda da reunião ou por lá do que lá se vai debater? Bom, as reuniões da Comissão Executiva, que é o órgão que se reúne mensalmente, as reuniões do Conselho Nacional, que é o órgão que se reúne ordinariamente uma vez ao ano, e as reuniões da Convenção Nacional são reuniões estatutárias. Portanto, o princípio básico continua a ser o mesmo, que é estruturar o partido do ponto de vista jurídico. Portanto, há instrumentos que são preparados pelo Conselho Nacional ou vistos pelo Conselho Nacional, arrumados pelo Conselho Nacional, que carecem de uma ratificação da nossa convenção. Portanto, o primeiro passo vai ser exatamente este, dos vários instrumentos que nós aqui apresentamos,
aconteceu com o nível da Comissão Nacional de Eleições. É assim, nós como uma organização partidária, formalmente, temos cerca de 40 dias. Tá? O exercício que foi feito é para estes 40 dias. Portanto, querendo agora, a Comissão Nacional de Eleições tem uma oportunidade para publicar o relatório da prestação de contas feitas pelo engenheiro Venâncio Molhano e provavelmente a partidária que tinha suportado a sua campanha. Estamos tranquilos em relação a isso, mas não especificaria muito bem para que nós divulgássemos essas contas sem apresentá-las para mim e elas serem sufragadas pela instituição que está dentro da CNE, que tem que fazer a devida auditoria. Pensamos que é a forma correta de agir. Então, até esta altura, não podemos nos pronunciar publicamente sobre elas. Denis ontem falou fez convite aos partidos políticos para que se juntassem ao Anamola. A minha pergunta é a seguinte: essa junção é somente para o período eleitoral ou não? E o que irá definir essa junção dos partidos políticos com o Anamola? Bom, nós como partido somos uma aliança, de facto. E ela não contrasta com tudo aquilo que tem sido o posicionamento do engenheiro Venâncio desde a fase da pré-campanha. No lançamento do pré-manifesto, ele elencou 5 princípios. 5 princípios. E um deles é que ele tinha o compromisso de, ao ascender ao poder, fazer um governo, podemos assim dizer, colorido. Portanto, quer dizer assim, se eu ascender ao poder, membros da Renam, desde que sejam competentes, membros da Frelimo, desde que sejam competentes, membros do MDM, desde que sejam competentes, vão fazer parte do meu governo. Portanto, esta foi a tônica dele. Depois de chumbada a CAD, não é? Vergonhosamente, quando ele voltou da Europa, ele também fez um discurso, não é? Onde ele disse: chumbaram a CAD, ainda bem, porque assim me tiram um peso, porque eu estava confinado àquela, podemos assim dizer, aquela ideologia da CAD. Agora eu sou o candidato de todos os moçambicanos. Portanto, a questão da inclusão sempre fez parte dos valores ou dos princípios orientadores da campanha, não é? Da visão política de Venâncio Molhano. Portanto, não podia deixar de ser agora com a infraestruturação do próprio partido. É por isso que se chama uma aliança. Portanto, a nossa visão é estar com todos os moçambicanos que queiram fazer de Moçambique uma nação. Portanto, membros da FRIC, da RENAM, do MDM, de todas as outras organizações partidárias, têm as portas abertas para, de forma infraestruturada, de forma estruturada, de forma pontual, ou eleitoral, ou extra-eleitoral, fazer parcerias se quiserem. Nós temos uma ideia muito clara, e outras organizações de outros países, quando nós olhamos para outras latitudes, nós percebemos que existem princípios orientadores de uma temos assim dizer, de uma atuação do Estado. Portanto, quantas escolas Moçambique merece ter? Quantos hospitais Moçambique merece ter? Quantas estradas, por exemplo? Qual é a ligação que existe entre Zambésia e Nampula? Como é que as pessoas da Zambésia podem fazer negócio com as pessoas de Nampula? Portanto, estas questões não podem ser questões que o partido durante 5 anos, não é? Tem pensadas, mas depois quando entra o partido B, deixa de ser. Portanto, aquilo que, independentemente da organização partidária que estiver a governar, a saúde vai ser sempre uma necessidade prioritária. Portanto, estes planos, estas políticas, por exemplo, de saúde, podem sim ser objeto de razão, de aliança entre duas organizações partidárias. Então, nós queremos deixar isto claro. Ou, por outra, estamos a mostrar que não estamos a concorrer para estarmos no Estado para nos servirmos, mas sim para servir. Portanto, a questão da visão desta aliança será em função daquilo que todas as organizações partidárias pretendem. Mas eu posso já avançar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos aqui na Beira, por exemplo, para mostrar ao MDM que nós não somos rivais. E o engenheiro Venâncio já disse muito bem claro: não visiona que nenhuma autarquia que está detida pela oposição volte para o Partido Frelimo. Portanto, este é um princípio, já está claro.
Mas, do ponto de vista político, é isto que nós queremos. Essa vir aqui para a Beira, não é? Dizer que queremos estar, não é, no comando da autarquia da Beira, se existe uma organização, podemos sentar e percebermos quais são os seus princípios, o que é que pretende com a cidade da Beira, qual é o seu plano de longo prazo. E se nós nos revirmos nessa filosofia, apertamos as mãos, claramente. Mas se nós percebermos que contrastamos, podemos propor também alterações, apertamos a mão e caminhamos. A não ser que não seja esse princípio. Nós acreditamos que, por aquilo que nós temos estado a ver aqui na cidade da Beira, aquilo que é a nossa visão de sociedade, penso que se está a materializar e há condições para nós trabalharmos de mãos dadas, sim, por exemplo, com o MDM, aqui ao nível da cidade da Beira. Depois da realização do Conselho Nacional, circularam as informações de supostos infiltrados que diziam que não tiveram alimentação no Conselho e alegaram que havia uma promessa de logística. O que o partido tem a dizer quanto a isso? Eu posso deixar o colega... Sim, mas antes de... Eu só gostava de pegar uma delas. Esteve aqui a dizer que se perceber na cidade da Beira a aliança, o mundo aqueles ideais que o MDM tem, por exemplo, se tiverem um processo eleitoral contado e se perceberem que o MDM tem as mesmas ideias que a aliança tem, qual vai ser a filosofia? É concorrer ou é apoiar? Estarem a fazer a mesma... Não sei, eu gostava de perceber um pouco mais sobre... Bom, eu já percebi a questão. O que quer é um esmiuçar, é um detalhe, não é? É difícil agora estar a tomar... Nós estamos a fazer estes pronunciamentos para que os outros partidos não se sintam instáveis. Não viemos aqui para tirar o tapete a nenhum partido, muito pelo contrário. Nós vamos pôr a mão aonde julgamos que a nossa contribuição é a que está a faltar. Entretanto, abrindo-nos para o MDM, neste caso específico, para o Alpano Cariz e toda a sua organização, nós estamos a dizer claramente que não somos esfomeados pelo poder. Portanto, não vamos fazer guerra a todo que é direito. Muito pelo contrário. Queremos sim sempre uma aliança. Agora, como é que vai ser? Apoiarmos o MDM, fazemos uma força bipartida, entramos nós, eles suportam. Tem várias. E podemos colocar uma terceira força, da qual nós podemos apoiar. São vários os cenários, não é? Mas o que é importante perceber é que o que vai prevalecer como princípio desta visão é o que é melhor para os cidadãos da Beira. Isto é que é mais importante para nós. Isto é que é mais importante. E se existir uma visão já do MDM, pode nos passar ao povo da Beira, nós estamos aqui para também trabalhar, ajudar perfeitamente. Na sua análise, a união dos partidos é uma solução para o desenvolvimento do país, entre aspas? Sim. O que nós como moçambicanos, vamos lá, de forma... O engenheiro tem sido eloquente numa questão. Se vocês tiverem prestado atenção, vão ver que antes de se posicionar para fazer promessas, não é? De estradas, pontes, casas, não é? Empregos, que nunca prometeu a ninguém, nunca disse que ia dar empregos a ninguém. O engenheiro, ele é peregrino da ideia de que o que mais falta aqui em Moçambique são valores. Não interessa nós termos muito dinheiro se os valores dos moçambicanos são antagônicos. Portanto, enquanto um entende que ele precisa do seu irmão, porque sem seu irmão ele não está completo, e o outro entende que ele deve avançar sozinho, penso que nós aí não estamos muito bem. Até como estava a dizer. Portanto, se nós nos entendermos em relação aos valores e aos princípios, nós acreditamos que nós vamos criar uma sociedade nunca antes vista. Deixa só contar uma coisa rápida mesmo. Nós estivemos recentemente na Alemanha e fomos recebidos pelo presidente, vice-presidente, presidente também,
parlamento alemão. E o que ele nos contou como valores da Alemanha são valores da democracia, justamente por fações que vinham se degradando. Hoje, ele, até sendo vice-presidente, ele está na oposição. Mas a forma como ele fala da Alemanha, não fala da Alemanha dentro de valores do seu partido. Fala da Alemanha nos valores da Alemanha. Entende que a democracia, que é também entra um hoje, governa, se o povo disser que não quer mais aquela organização, pode entrar outra. E ele está satisfeito por estar na oposição, por ter tido aquele número de votos, não é? Que ele teve para estar na oposição. E ele orgulha-se de poder continuar a servir a Alemanha. Então, eu penso que, se nós tivermos estes valores, são valores de inclusão, de patriotismo, eu penso que nós podemos criar um Moçambique onde não haverá, podemos assim dizer, discórdia quando se quiser traçar políticas. O que nós podemos aqui ter como diferença a dizer qual é a ideia mais eficiente. Mas nós não podemos andar atrás das pessoas, matar, pôr gás lacrimogéneo, crivar com 25 balas, não deixar o partido se formar e por aí em diante achar que isso é luta política. Isso não é luta política. Nós estamos a descaracterizar aquilo que é o Estado. Portanto, nós achamos que todos os partidos têm que criar um grupo de valores. Assim sim nós teremos um Estado que está orientado para aquilo que são os interesses dos moçambicanos. Este aqui é o nosso pensamento. Esta aqui é a nossa visão de sociedade. Antes de falarmos sobre vamos conseguir dar 1000 empregos, casa a todo mundo e por aí em diante, nós queremos uma sociedade onde o seu filho vai para a escola a pé e não é raptado, não é atropelado por um carro. É esta sociedade que nós queremos. Nós queremos que o seu filho não vá ao hospital todos os dias porque ele é vítima da poeira, não é? De uma sociedade, de uma cidade degradada, poeirenta, não é? Que você é obrigado todos os dias a ir ao hospital. É isto que nós queremos. Se todos nós pensarmos desta forma, nós conseguiremos sim caminhar juntos. Penso que é esta a visão que nós queremos ter. Suba, gostaria de saber, é sabido que foi criada a plataforma para todos os moçambicanos que querem ou pretendem candidatar-se ao partido. Será que, por outro lado, não é uma chance, ou melhor, não existirá alguém que queira se infiltrar enquanto ele não quer ser membro, mas de uma outra forma quer tentar inviabilizar o movimento Anamola? Bom, é uma pergunta interessante, mas nós olhamos primeiro para um valor que é o valor da inclusão. Acabamos de falar sobre valores que nós defendemos. Nós achamos que quem quiser ser membro Anamola não tem que ter nenhum tipo de escrutínio a não ser pagar a joia, pagar a cota. Acabou. Dizer que quer. Ele já é. Agora, o exercício de vir se infiltrar, não é, na nossa organização, que é para ferir, olha, nós já temos isso todos os dias, acontece, nós conhecemos muitas pessoas da CNE, do Conselho Constitucional e por aí em diante. É mais um, não é? Não vai ser nenhuma novidade, portanto, é mais um. Se pretender, que faça e terá a resposta que os outros têm estado a ter. Sim, eu não sei se é pergunta, mas uma questão que eu gostava de saber há certas vozes que dizem presidente interino ou vice-presidente da Anamola. Como perceberem que isso se enquadra atualmente na Constituição? É o presidente interino, como é que se o Conselho Nacional está a ser isto, ou foi chancelado antes, só para ter uma ideia do que se pode avançar, porque tenho estado a ler em vários tipos de opinião, alguns interino, outros não, por isso, são os esclarecimentos. Bom, Venâncio Molhano é presidente, de fato, do partido Anamola. Entretanto, juridicamente, existe um processo que reuniu e viu que as suas ideias são as melhores para Moçambique. Então fizeram um mini congresso e apresentaram, de acordo com as formalidades prescritas na lei dos partidos políticos, uma proposta para ser um partido político. Então, este grupo que realizou aquela reunião já o elegeu como seu líder interino.
Mas este mesmo grupo tem a noção de que está num Estado de direito democrático. É um grupo de regras, é uma organização partidária, é uma associação. Então existem veículos, podemos assim dizer. Então, ele continuará a ser impedido até a realização do Congresso, do convênio. Mas a nossa intenção é que seja. Mas pode acontecer, que depois o Colombo também possa ser, não há nenhum problema nisto. Não há, eu posso ser amanhã, qualquer outro pode ser. Não é? Ainda bem, não é? Se isto acontecer, significa que há democracia no partido. Portanto, mas até agora, o nosso consenso é impedir até a realização do Congresso. Agora, à medida que as reuniões vão crescendo, portanto, o Conselho Nacional, há uma, podemos assim dizer, há uma ratificação de um determinado nível. Então, significa que ele é mais consensualizado. Portanto, se durante a reunião do Conselho Nacional não pontificou nenhuma, não saiu nenhuma necessidade de se analisar, não é, a sua presidência interina, então ele continua até o Congresso. Sim. Então, as pessoas que dizem Venâncio Munhã é presidente interino é realmente uma forma correta de expressar diante dos valores jurídicos que norteiam o funcionamento de associações, não é? Neste caso são os partidos políticos. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Obrigado. É só um esclarecimento.